Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que nos assiste de algum lugar deste mundo, aqui nas nossas redes sociais. Nós estamos hoje dando prosseguimento ao projeto Histórias de Sucesso do Mercado Imobiliário, conversando com Guilherme Pinheiro, da GPL Incorporadora. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse nosso convite. Esse já é o segundo, nós estamos terminando o segundo ano da história de sucesso do mercado imobiliário. São entrevistas fantásticas, são depoimentos fantásticos, eu tenho certeza que o seu vai ser muito bom. Guilherme, queria começar perguntando o seguinte, como que você se envolveu com esse mundo da construção? Pois então, eu prefiro chamar então de história de resiliência, né? Exato. Todo Porque, empresário nacional que sobrevive, cara, ele é resiliente, entendeu? Para não falar outras exato, coisas, né? Maluco, insano e porque por aí vai. sucesso é uma qualidade, né, muito ampla, né? Então, eu acho que realmente assim a resiliência está em primeiro lugar no Brasil, que é um país ao mesmo tempo de oportunidades espetaculares, mas com desafios enormes, com desafios em várias frentes, né? Nas frentes desde política, econômica, frente de trabalho, produto, materiais. São muitos desafios que a gente encontra na área da construção civil e mais no mercado. Então, eu acho que a resiliência talvez esteja em primeiro lugar na característica maior do empresário brasileiro, não é? Mas e aí, você começou como? Na verdade, eu sou engenheiro, né? Eu formei em engenharia e Aonde? formei aqui em Goiânia. Formei na PUC e fui trabalhar na Pirâmide, que era... Chamava PUC na época, né? Era Era UCG, né? católica, né? Universidade Ou seja, Católica de Goiás. Universidade Católica de Goiás. Então, formei, assim, a gente estava conversando, eu estagiei na Encol, lá na rodoviária, né? Que ano que foi isso? Eu formei em 87 e trabalhei na Encol de 84, 85, ali na época da rodoviária de Goiânia, né? A gente estava falando de tecnologia, né? Uma questão muito importante na nossa área. E aí você estava falando que a rodoviária, como é que é? É só um vão, né? Sim, a rodoviária, ela tem um projeto maravilhoso, né? Então ela tinha vigas, caixões protendidas, monstruosas, né? Que era assim talvez uma das primeiras do Brasil. Realmente fui muito feliz de estar naquele momento ali acompanhando uma obra tão grandiosa como foi. E a Encol, na verdade, é uma grande escola, né? A gente, assim, eu tenho muito respeito pela história da Encol, porque realmente ela foi uma empresa que foi uma grande escola da engenharia brasileira. Então, eu comecei trabalhando depois, já profissional, na Pirâmide, fui tocar a obra para ela, fui ser engenheiro de obra, e ali eu trabalhei até 89, 90, eu montei minha empresa, né? Montei na minha empresa. Por que você quis montar uma empresa, ser empresário no Brasil? Então, é aquela história, né? A gente tem uma história interessante que eu costumo dizer, mas por que GPL, né? Eu falo duas coisas. Primeiro, oriundo de uma indagação do meu pai, né? Por quê? Porque você hoje na época eu tomava conta de 3 empreendimentos, um aqui em Goiânia, onde é aquele prédio do INSS ali no setor Coimbra. Era responsável por uma obra de infraestrutura. Ah, então foi você que acabou com aquele campo de futebol lá em frente ao prédio dos jornalistas? A culpa é sua? Deve O ter campinho de sido. futebol? Tá certo. Descobrimos quem foi. Então, da Pirâmide, né? Eu estava na Pirâmide. Então, essa foi uma obra federal, né? Uma obra muito bacana. A gente estava fazendo a infraestrutura em Anápolis e outra em Goianésia. E aí, a gente estava muito bem na profissão, mas eu queria mesmo seguir esse caminho, né? Do empreendedorismo e tudo mais. Então, meu pai me indagou, mas você não tem condições para isso, o que você tem? Eu falei, não, eu tenho meu nome, eu vou trabalhar
para muita gente que pode, né? Naquela época Que tinha ano que foi isso? obras de administração e tudo. 1990. Não precisava ter um capital para investir, para começar? Precisava ter o capital, e o capital Então, que eu bom, tinha... mas ninguém tinha. Foi 90 que foi o plano Collor? 90 o plano Collor foi 88, né? Não. O Collor foi eleito em 89. 92, né? 91. Não, então foi 90 o plano Collor, 15 de fevereiro de 1990. Então ninguém tinha dinheiro, aí foi por isso que começou. Então. Vai ver que foi por isso. Então. Mas assim, aí eu entrei, o capital que eu tinha, eu fiz a sede ali perto do Goiânia Shopping, e a gente começou a trabalhar e a prestar serviço, foi muito nessa linha de prestação de serviço, né, que a gente fez até ter o primeiro prédio, a condição de lançar o primeiro empreendimento, que foi em 93, Residencial Gaibu, ali na T62. E aí, quer dizer, essa paixão pela cidade, essa paixão por desenvolvimento de produto, essa coisa toda, a gente foi nesse caminho. Ô, Guilherme, qual que era a diferença do mercado daquela época para o mercado de hoje? Como que você via? Como que você vê isso? A diferença era do preto para o branco, né? Um mercado muito sem regulamentação, era um mercado muito incipiente, a gente não tinha nenhum apoio, nenhum funding, né, oficial, a gente não tinha uma segurança jurídica para poder ter bancos, né, envolvidos. Então, era um mercado que salve-se quem puder, né? A estrutura era feita dentro da confiabilidade. E Goiânia tinha passado por um momento de condomínio fechado, dos anos 80, onde houve muitos problemas. Eu não participei dessa época, mas eu tive a felicidade de lançar, na época, uma estruturação de programação. Então, eu lançava o prédio programado. Então, a pessoa já sabia o que ela ia pagar. Então, não era um produto com o mercado aberto. Tinha que ter capital próprio, porque estava até falando, eu fiz um livro sobre a história do Sindicato da Indústria da Construção, falando que o principal problema era que você não encontrava financiamento nessa época. Não existia financiamento, então você tinha que ter o capital próprio e... Mas como é que fazia? Você tinha que ser bom... Pode nem assaltar o banco, não tem financiamento, mas às vezes o banco não tinha dinheiro. Às vezes a gente tinha que entrar com a estruturação do produto, desenvolver para comprar a área, comprar, né? Deixar o projeto aprovado e tudo mais, e depois você fazia uma programação e você ia pegando os clientes, o cliente ia entrando com você e você pagava 80% até as chaves. Hoje a pessoa paga 30% até a chave, 25%, porque o banco é parceiro. Antigamente não, tinha que ser 80%, 90%, 100% até a chave. Isso descapitalizava muitas empresas também, né? A empresa não, parece que assim, a impressão que me dá, você pode me confirmar isso ou não, é que as empresas não tinham fôlego, porque primeiro que o cliente também não tinha fôlego, pagando 80%, né, em comparação com hoje. Tanto é que era difícil e complicado e você limitava demais o mercado, que acabou com a quebra da Encol e das empresas que estavam ali, vamos dizer assim, com saia curta, fazendo mal ao mercado. Todas quebraram, porque quando a Encol, a gigante Encol, quebrou, ela colocou uma desconfiança enorme no mercado. O mercado todo ficou desconfiado. E, nisso, as empresas que estavam ali sem condições, sem, vamos dizer, uma estruturação certa, essas foram todas... finalizadas, não resistiram ao mercado, não conseguiram se estabelecer no mercado. Muita empresa foi embora junto com a Encol. E o que acontece? Toda, vamos dizer assim, catástrofe, né? Porque a Encol tinha mais de 750 empreendimentos, então foi uma catástrofe no mercado. Tem um lado bom. O que foi o lado bom? É que o mercado, o Brasil, viu que não tinha como um mercado tão importante, tão pujante, tão fundamental, continuasse a ser tão desregulamentado. E aí, quando foi em 2001, 2002, nasce uma estruturação que daria toda a segurança para os bancos também participarem desse mercado.
você lembra da época que uma pessoa entrava para dentro de um apartamento, não pagava e ninguém tirava ela dali, né? Então veio a lei da fidúcia. Com a lei da fidúcia, todo o mercado começou a se reestruturar, o mercado financeiro olhou com mais segurança para o mercado imobiliário e começou uma construção de um mercado sólido, um mercado que talvez seja um dos mercados mais sólidos do mundo, é o mercado brasileiro. Porque, diferentemente do mercado europeu e americano, o nosso mercado, ninguém compra uma unidade sem participar com algum dinheiro. Mesmo no Minha Casa Minha Vida, onde você tem todo o incentivo, a pessoa tem vários protocolos que protegem esse mercado. Então, no mercado normal, o mínimo que a pessoa vai aportar é 20%, 25%, 30% para obter aquela compra. Diferente da estrutura do mercado americano e europeu, que é muito dentro de papel, de estruturação, que não tem essa segurança. Então, aconteceu o que aconteceu em 2008, 2009, com a quebra, né, desse mercado, porque não se sustentou. Então, o mercado brasileiro começa ali em 2002, 2003, viver uma nova fase, que foi muito pungente. Para você foi bom, né? Então, quanto foi bom? O que você mudou quando veio esse mercado? Falando no caso bem específico da GPM. Não aconteceu de uma hora para outra, né? Em 2005, a gente estava assim, buscando muito entender por que os bancos, né? Quer dizer, estamos falando aí de 2002, 2005, num prazo aí de 3 anos. Por que os bancos eram punjantes em São Paulo e no Rio de Janeiro e não olhava para Goiânia, né? Brasília já estava, né, mais estruturado e os bancos não vieram para cá. E aí, quando foi em 2006, nós fizemos um grande meeting, trouxemos para cá o Bradesco, o Itaú, na época, acho que é o HSBC. A gente trouxe para cá todos os bancos para fazer um meeting, né? E daqui saiu um compromisso dos bancos de estarem atuando no mercado goiano, aqui de Goiânia. E aí aconteceu que realmente essa coisa veio acontecer, que os bancos olharam para nós a partir de 2006. Eu tive um empreendimento na época no Jardim América, que era o Viva América, que já teve uma participação do Bradesco, foi o primeiro empreendimento que a gente teve assim, realmente uma parceria forte com a instituição financeira ali em meados de 2006. Quer dizer, é uma história, né, com um tempinho bom, né? 1990, 2006. E depois aí desse período de 2006, tudo, como que foi? O primeiro governo do Lula foi muito bom, né, para o mercado, ou não foi? Ou depois que... Na verdade, Que foi 2003 a 2007, né? O primeiro governo, depois de 2007 a 2011. A gente experimentou um céu de brigadeiro no mundo, né? Europa bem resolvida, os Estados Unidos, o mundo estava fazendo uma fase assim de dinheiro sobrando. O mundo não tinha guerra, estava sem guerra, não tinha grandes mudanças, né? Então existia uma estabilidade mundial muito forte. E o Brasil estava surfando o início do boom de commodities, né? Então o Brasil estava bem. Mas o fato que foi muito relevante para o nosso mercado, que foi assim um fato marcante, foi o nosso plano diretor de 2007. O plano de diretor de 2007 mudou a história da cidade de Goiânia. Mudou Goiânia. Em que sentido? Tudo que você vê em Goiânia hoje, Goiânia é tida como uma cidade linda, bonita, e todos elogiam. Por quê?
Eu acredito que o mercado imobiliário é o principal ator dessa beleza. Nós temos empreendimentos espetaculares. Em 2006 nós tínhamos um plano diretor restritivo, você fazia predinhos colados um no outro, ali no setor Bueno, você conseguia fazer alguma coisinha no Alto da Glória, e o mercado era limitado só a isso. O mercado, você não tinha nada no setor Oeste, no Baixo Bueno, no Marista, né? Então, o plano diretor de 2007... É impressionante mesmo você estar falando, sem querer te interromper, Guilherme, porque realmente, se pensar setor Bueno, às vezes, a proximidade ali de alguns prédios ali, você abre, dá direto com o outro ali, realmente era uma coisa difícil. Então, o plano diretor, enquanto uso do solo, ele foi muito disruptivo, né? Tivemos a participação forte de 3 pontos. Primeiro, o mercado, através da ADEME, a prefeitura, que quem liderou foi, na época, o Íris Rezende, e um escritório de urbanismo muito forte, que era o escritório do Luiz Fernando Chibil, que dava muito norte ao que a gente queria, crescer a cidade nos eixos de transporte, e que fosse feito, principalmente, uma estrutura em que os recuos fossem consideráveis, no mínimo 6 metros, enquanto no Bueno era 1,5 metro. Você abria uma janela e cumprimentava o vizinho. Pois é. E hoje não tem... É um prédio, está do lado do outro, mas é 6 mais 6, é no mínimo 12. Né? Então, quer dizer, eram quebras de paradigma muito forte. E deu oportunidade para que os projetos melhorassem 1000%. Então, o mais importante não era a altura do prédio, era o que ele poderia ter de garagem para não atacar a mobilidade e o que ele poderia dar de recuo. Então, as áreas foram ficando maiores. Em vez de você ter uma área de 600, 700 metros para fazer um prédio, você passou a precisar de uma área de 2.000 metros, 1.800 Se encareceu o produto? Isso encareceu o produto, mas isso deu oportunidade para a cidade acontecer. Se encareceu, eu não sei te dizer, porque o mercado era tão limitado e tão pouco, tão restrito a lugares assim. O fato é que você pôde pagar uma licença onerosa, que é grande, para a prefeitura, e a prefeitura pôde fazer parques. Goiânia não tinha parque, Goiânia era a cidade das praças, não era cidade de parque. Né? Isso foi realmente com o Íris Rezende, é verdade, dessa época. Quando eu assumi a ADEME, em 2005, meu discurso, o Íris estava do meu lado. Eu falei, por que Goiânia é a cidade das praças e não dos parques? Eu entreguei para ele 37 locais de parque que a gente podia, e ele, no outro dia ele me chamou na prefeitura, falou, me explica isso. Nós fomos ali muito felizes, porque ele comprou essa ideia demais da conta. E o dinheiro que se pagava das licenças onerosas foi fundamentando os parques. Quer dizer, Goiânia hoje é outra cidade maravilhosa nesse sentido, porque a infraestrutura, infelizmente, a nossa infraestrutura de mobilidade, a infraestrutura que a gente tem hoje, é basicamente a mesma de 30 anos atrás, para quem viveu a época. O que nós temos tão diferente de 2005? Viaduto, único e exclusivamente. Bom, vamos supor, em 20 anos, nós temos ali o viaduto da T63. Não são muitos, não são 10, né? Esse aqui, não são. Então, quer dizer, a cidade não cresceu em infraestrutura. Exato. Quer dizer, mesmo porque vai crescer para onde, né? É uma cidade muito rica, que eu me pergunto a toda hora, eu falo, gente, mas aonde que está esse investimento? A gente não vê o investimento. Aliás, a gente vê, e aqui fica uma questão, por que nós temos 4 anos uma praça cívica daquele jeito, Yuri? É um desrespeito, na minha opinião, com a sociedade. Imagina para mim que passo lá. Eu também passo.
Mas eu fico assim, falo, poxa, mas como que gasta 4, 5, 6 anos numa obra dessa? Essa norte-sul, ela não acontece. A leste-oeste não acontece. O anel viário não acontece. É decepcionante. É só É verdade. é decepcionante. Guilherme, agora... Agora, o mercado imobiliário acontece, faz acontecer um prédio. Verdade. Eu tenho orgulho de participar desse processo e de ter as empresas que são concorrentes, as empresas co-irmãs, tenho orgulho de cada uma delas, que principalmente estão na ADEME, porque uma é mais competente que a outra, uma é mais exponencial que a outra. Esse mercado de Goiânia talvez seja o mercado mais competitivo, mais especializado, mais produtivo do Brasil. Ô, Guilherme, a gente teve aqui um outro plano diretor agora, recentemente aprovado. Do plano anterior para esse, você vê melhorias? Melhorou mais ainda? Vejo melhorias. Eu acho que esse plano demorou para. Na verdade, foi um plano, é uma revisão do plano, né? Está no plano diretor que ele deve ser revisto de 10 em 10 anos. No nosso caso, nós demoramos 15 anos para resolver essa revisão. Eu acho que foi uma revisão profunda, necessária, e foi muito positiva. Eu estou assim, satisfeito pelo caminho que está sendo dado ao novo plano. O plano é muito maior do que simplesmente um uso do solo, tem muito mais coisas, né? Principalmente na abertura de Goiânia para novos loteamentos. Realmente a cidade, não adianta a cidade se fechar e causar vazios urbanos enormes. Você vê o que está acontecendo com Goianira. A gente sai de manhã para Goianira, você vê um engarrafamento de 6, 8, 10 quilômetros. Isso é porque Goiânia não consegue oferecer lotes para a população. Então, isso aí foi bem resolvido agora nessa fase do plano diretor. E eu acho também que na área limitou, né? Teve limite de uso do solo, quer dizer, os prédios não vão ser mais tão altos, deu uma limitada. Enfim, eu acho que foi positivo, sim. Agora, tem leis que ainda não foram votadas, está moroso. Tem algumas leis que ficaram pendentes na Câmara. E isso a gente tem que fazer acontecer, né? Temos que resolver. As coisas são... A burocracia no Brasil, os processos realmente são extremamente demorados. E atrapalha, né? O chamado Custo Brasil, né? Desde 1990, 80 que se fala em Custo Brasil, e o Custo Brasil continua até hoje sendo Custo Brasil. Bom, mas enfim, como é que está a GPL hoje? Nós estamos vivendo esse ano de... Já está maior que a Encol? Que a Encol era? Não, 2023 é um ano muito marcante para a gente. Nós estamos assim, terminando o ano com muita satisfação. Foi um ano que a gente fez um rebranding, né? Nós mudamos a cor da empresa, fizemos todo um planejamento de ESG, né? Que estamos muito felizes com um novo posicionamento. A gente teve a oportunidade de competir, participar lá do Prêmio Master Imobiliário, fomos premiados com o empreendimento Horizonte, ficamos muito felizes. É lindíssimo, lindíssimo. Com essa premiação a nível nacional. Estamos abrindo aí o Arena GPL, desde agora eu te convido a conhecer lá, ali na T11 com a T5, ali em frente à Rosa Mística. Estamos lá com o nosso novo endereço comercial, que é uma casa, assim, é nossa arena tecnológica. Nós estamos dando o primeiro passo para sair um pouco daquela questão do decorado físico e ir mais para o virtual, sabe? Então, assim, nós estamos com um ano estamos muito envaidecidos aí de tudo que aconteceu. Tivemos um posicionamento do Hello, que foi um empreendimento que nós lançamos lá no universitário, né? O setor universitário muito icônico. Fizemos lá um lançamento ao lado do Hospital das Clínicas, ali em frente, onde é hoje
a Universidade Católica, a medicina, né? Foi um sucesso muito interessante, vendemos 90% do empreendimento aí no pré-lançamento, foi bem bacana. Então, Goiânia é isso, a gente tem que agradecer pela cidade pujante, né? Por tanto de serviço que tem nessa cidade, mas sempre com o olho naquela preocupação brasileira, né? O que vai ser dessa reforma tributária? Sempre. Não, Guilherme, é impressionante. Sempre tem uma Não ameaça, para, né? né? Sempre tem. Não, e a hora que passar, o que será que vai ter? Né? Vai ter outra, né? Tudo. Mas como última pergunta, eu sempre faço dessa série que a gente está. De sucesso, história de sucesso, história de sucesso e resiliência do mercado imobiliário, eu queria te perguntar, o que você diria para uma pessoa, o que você diria para você lá atrás, quando você estava começando, aquele engenheiro que está na faculdade, que está saindo da faculdade, qual que é o conselho que você daria para ele? Olha, primeiro é buscar o conhecimento, o preparo. Eu acho que isso aí é fundamental, né? Porque não há como crescer sem uma base fundamentada, né? Então, é buscar o conhecimento, se estabelecer em planos ou ambientes que vai trazer, né, oportunidade de crescimento profissional, e aí você vislumbrar a questão do profissional, que cada um tem um perfil, né? Igual você falou, mas por que você quis? Eu acho que existem empreendedores, existem pessoas técnicas, pessoas que têm mais o apelo para um mercado mais, né, tradicional, né? Bom, eu tenho vários amigos que são engenheiros de sucesso, pessoas assim super competentes e tudo mais, mas no lado do empreendedorismo, eu acho que tá de olho no conhecimento, no preparo, nas estruturações em que você possa participar, que é um lado, né, que vem desde a questão de terreneiro, a questões técnicas de desenvolvimento de produto, nas questões... Cada um tem que saber qual que é a possibilidade, onde que está a força, né? A resiliência, né? A tentativa, o erro e o acerto. O mundo hoje é muito diferente do meu mundo daquela época, né? É um mundo mais rápido, é um mundo mais complexo, mais oportunidade. Graças a Deus, é aquilo que a gente falou, oportunidade tem, né? E muito. O Brasil precisa de muita coisa. Agora, é um país que você tem que ter aquelas circunstâncias que os antigos falavam, né, Yuri? Um olho no peixe, outro no gato. Estômago, né? Bom, mas enfim. Guilherme, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela sua trajetória. Eu agradeço, espero aí contribuir aí com um pouco de história aí para essa meninada que tá no início aí, mas como disse um tio meu um dia, eu falei assim, rapaz, eu venci, mas eu dava tudo para ter sua idade. Pois é. Não, perguntaram para o Luiz Fernando Veríssimo, no escritor, no aniversário de 70 anos. Ele, o que você queria ganhar? Ele acaba de acordar amanhã com 18 anos. Oh, meu Deus do céu. Gente, muito obrigado aí por todos vocês que assistiram.